Boa tarde, meus irmãos, meus queridos amigos. Como eu disse ontem, né, eu vou começar a gravar os vídeos agora falando do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho, né, de Jesus, né, com as suas traduções daquelas parábolas que ficaram obscuras para a gente, que Jesus veio através do Evangelho nos mostrar com mais clareza aquelas parábolas que ele diziam, né? Inclusive hoje, no capítulo 1, quando ele diz não vim destruir a lei, a gente vai entender bem o que ele quis dizer com eu não vim destruir a lei, e sim fazer cumpri-la, né? Porque nós estamos falando de uma nova era, que é a aliança da ciência e da religião, né? Quando Jesus ele veio através de Allan Kardec nos trazer essas informações, né, para que a gente tivesse mais facilidade na compreensão do seu Evangelho, né? Então a gente vai começar o capítulo 1, no item 1, quando ele diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18. Então, o que Jesus nos trouxe com essa mensagem? O que ele quis dizer com eu não vim destruir a lei, né? Muitas vezes, essas pequenas parábolas de Jesus, a gente tem que analisar muito para entender, né? Que lei é essa que ele não veio destruir? Existia uma lei? Essa lei, no caso, quando Jesus chega, é a lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda. Então, essa lei era a lei mosaica, chamada lei mosaica. E quando ele diz que ele não veio destruir a lei, mas fazer cumprir, né? E o nosso estudo de hoje, a nossa conversa de hoje, vamos dizer assim, nós vamos falar dessa lei mosaica que era feita em 10 mandamentos. Vamos lá. Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Quer dizer, a segunda é a criada que foi decretada por Moisés. Ele podia chegar lá e mudar. Não, hoje a lei é essa. Amanhã podia fazer, que não existia assim um decreto-lei que determinasse que essa lei prevalecia por quantos anos ou por quantos meses. Então ele tinha essa autoridade de mudar essa lei dele, né? Enquanto a lei divina, né, ela já era mais demorado, que eles aceitavam por todos os tempos, só que de uma forma, vamos dizer assim, estranha. Eles pregavam um Deus que castigava, pregavam um Deus que te cobrava muito. Se você fez uma coisa, você ia ser responsável, ia ser crucificado, ia ser penalizado. Enfim, era um Deus que castigava, né? Então, essa lei mosaica, ela se fazia em 10 mandamentos, né? Então, vamos ver quais são esses mandamentos. A lei de Deus está formulada, isso, na lei mosaica, né? Ele determinou essa lei. A lei de Deus está formulada nos seguintes mandamentos. Nos mandamentos seguintes: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, e nem abaixo da terra,
nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então, ele prega um Deus absoluto, um Deus único, né? Mas aquele Deus que a gente já falou, um Deus que castigava, um Deus rude, né? O segundo mandamento é: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro, lembrai de santificar o sábado. O quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de um longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quinto, não mateis. O sexto, não cometeis adultério. O sétimo, não roubeis. O oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O nono, não desejeis a mulher do próximo. O décimo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então, esses aí seriam os 10 mandamentos, né? Que a gente teria que cumprir na lei mosaica. E finalizando aqui, é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou obrigado e se via conter pelo temor. Um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. Não tinha qual ele combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir às autoridades as suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, em que os quais, ainda há pouco desenvolvidos, encontraram um senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos, esses: não matareis, não causareis dano ao próximo, não podereis contradizer, fazendo essa exterminação um dever, as leis mosaicas, propriamente dita, revestiam, pois, de caráter essencialmente transitório. Então, o que quer dizer? Que tudo era transitório, E criou-se uma lei, os mandamentos, né? Mas olha o que diz, que Deus, aquele Deus bravo, aquele Deus vingativo, aquele Deus que fazia acontecer coisas com você. Você matou, você vai morrer. Você roubou, você vai cortar sua mão. Então seria aquele Deus, mas era uma lei divina vinculada à lei mosaica, né? Então, nesse primeiro capítulo e nesse primeiro nosso encontro, nós viemos entender que Deus, ele já tinha lá os seus mandamentos criados por Moisés, né, da lei de Deus, já existia a lei dele, mas que nós vamos ver também lá na frente quais são realmente essas leis. São leis naturais, leis divinas, imutáveis, intransferíveis, né? Então a gente vai ver um pouco mais na frente, mas eu espero que hoje a gente tenha chegado a assim, uma pequena conclusão de que Jesus veio realmente fazer cumprir as leis que estavam assim por conta de Moisés, né? Eu quero agradecer a todos, espero que esse nosso encontro tenha sido bom e peço que a vocês que continuem me auxiliando, me ajudando, para que a gente possa continuar também falando desse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Jesus. Falar de Jesus é muito bom e eu pretendo estar continuamente falando do evangelho, levando aos lares as pessoas que queiram ouvir o evangelho de Jesus.
E uma outra coisa que eu também quero pedir, curtam meus vídeos, porque eu faço tudo por amor, eu não faço pedindo nada em troca. Eu faço tudo por amor e no desejo de levar o Evangelho aos lares de toda a família brasileira. Um abraço, um beijo do coração de cada um. Fiquem na paz de Jesus.